Do diagnóstico preventivo. Agora, no que consiste os exames por imagem quando a gente fala de pressão arterial? A gente vai entender conversando agora com o cardiologista da Quanta Diagnósticos por Imagem, Dr. Miguel Morita. Dr. Miguel, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Irajá. Obrigado e bom dia a todos os ouvintes. Doutor Miguel, quando a gente fala em pressão arterial, o que vem à cabeça são os aparelhos de aferir a pressão e também aquele exame, o chamado mapa, onde é realizado aí o monitoramento da pressão arterial por 24 horas, ou às vezes até mais. Agora, onde entram os aparelhos de imagem quando o assunto é a pressão arterial, doutora? Irajá, uma ótima pergunta. Primeiro, a importância do controle da pressão arterial. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, exatamente porque o diagnóstico da hipertensão é feito com esses aparelhos que você falou, aqueles aparelhos que a gente mede a pressão arterial. E o importante disso é que a gente tem uma prevalência alta, ou seja, 1 em cada 4 pessoas tem pressão alta, e metade delas, estima-se que metade delas não sabem que tem pressão alta, e o diagnóstico é extremamente simples com a medida da pressão arterial utilizando esses aparelhos. Os exames de imagem, como você perguntou, eles vão ser usados para avaliar possíveis complicações da hipertensão arterial, mas eles não vão ser utilizados de rotina. Então, o médico, quando achar necessário, ele vai pedir, por exemplo, um exame que chama-se ecocardiograma, que é uma espécie de ultrassom do coração, para avaliar a função e se ele tem uma hipertrofia, que é quando o coração fica com o músculo grosso, vamos dizer assim. Uhum. E também outros exames que podem detectar obstrução nas artérias do coração, que é outra complicação da hipertensão arterial. Doutor, a gente sabe que várias doenças levam a pessoa a ter a hipertensão arterial. Vou citar aqui algumas delas, o próprio diabetes, temos aí alteração de triglicerídeos, de colesterol. As pessoas que têm essas doenças também são indicadas para exames por imagem em que pese a pressão arterial ainda não ter sofrido alteração? Irajá, dentro disso que você falou, diabetes, o colesterol alterado, a pressão alta, a obesidade, a falta de exercício, tudo isso pode aumentar a chance de ter uma doença do coração, que a gente chama de doença arterial coronária, e que é a principal causa do infarto, do ataque cardíaco. Então, todas esse conjunto de condições a gente chama de fatores de risco. Quem tem muitos fatores de risco acaba precisando fazer uma avaliação com o seu médico e, dependendo do caso, quando tiver uma indicação adequada, dependendo dos sintomas, dependendo do conjunto de fatores, o médico avalia e vê a necessidade de fazer alguns exames adicionais, entre eles o teste de esforço, o ecocardiograma, como eu já tinha dito, e às vezes utiliza-se alguns exames para tentar identificar a presença de placas de gordura e calcificação nas artérias, que a gente chama tomografia por score de cálcio. Doutora, a evolução desses exames, a gente sabe que a medicina ela evolui a cada dia. O que a gente tem de novidades quando o assunto é o exame por imagem, sendo aliado aí nos casos de hipertensão? A medicina evoluiu muito, Irajá. Nos últimos 20 a 30 anos, a gente vê uma redução grande daquelas situações em que acontece o ataque cardíaco quando a pessoa não sabia absolutamente nada da sua saúde. Então, uma das grandes preocupações que existem é que uma pessoa que não sente absolutamente nada, ela está sujeita a ter um ataque cardíaco. Só que os exames que se tornaram mais precisos hoje, e dentre eles eu coloco a tomografia para avaliação do score de cálcio, uma tomografia de tórax muito simples de ser feita, sem contraste, consegue identificar a presença de placas de gordura medidas através de calcificações,
e aí a gente consegue, numa pessoa que não está sentindo nada, a gente já identifica a presença dessa doença e pode agir com uma estratégia de prevenção, evitando então que aconteça esse ataque, essa morte súbita numa pessoa que estava ali sem saber da sua condição. Aliás, a morte súbita está se tornando comum, né? A gente não ouvia tanto falar desse tipo de ocorrência, mas infelizmente está se tornando comum. Tivemos inclusive um caso essa semana de uma criança aí, pouco mais de 10 anos, no litoral paranaense. Quer dizer, é necessário que haja todo um monitoramento com exames periódicos e, se necessário, exames por imagem, né, doutora? Exatamente, Irajá. O caso da criança, não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas a gente tem visto as doenças do coração terem cometido pessoas cada vez mais jovens. E um dos fatores é realmente a mudança do nosso estilo de vida, a alimentação inadequada. A gente tem visto obesidade acontecendo cada vez mais precoce na vida das pessoas, e isso aumenta o risco de problemas do coração acontecerem mais cedo. Doutor, a gente está falando do exame de imagem para prevenção e diagnóstico de uma possível doença cardíaca. No caso de um infarto, ou até mesmo de um AVC, o exame por imagem ele auxilia naquele pronto atendimento? Sim, quando uma pessoa tem uma suspeita de infarto, por exemplo, hoje a gente tem avançado muito, né? Ela vai a um pronto-socorro com uma dor no peito, são feitos exames iniciais, mas hoje, exatamente com a tomografia das coronárias, um dos exames de imagem, que permite a gente identificar, muitas vezes de forma não invasiva, e afastar a presença de uma obstrução nas artérias, que poderia estar causando aquele infarto, e poder tratar ou manejar aquela pessoa mais rapidamente, podendo até liberar com mais segurança mais rapidamente do pronto-socorro. Então, esses exames eles têm avançado muito e permitido a triagem mais rápida dessas situações de suspeita de infarto. E para o derrame cerebral, da mesma forma, já vem sendo utilizado há muitos anos a tomografia de crânio para identificar ou afastar a presença de um derrame cerebral e manejar o paciente mais rapidamente, mais precocemente. Doutor, qualquer pessoa pode fazer um exame de imagem, ou tem pessoas que, por determinadas doenças ou condições físicas, não é indicado esse tipo de exame? Veja, a indicação do exame de imagem, como mais uma vez, né, é importante saber que isso depende da indicação de um médico que avalia e vê a necessidade disso. E quando há uma indicação, há uma necessidade, a grande maioria das pessoas não tem contraindicação. Existem algumas situações específicas em que a gente não pode usar algumas substâncias que são utilizadas para o exame de imagem, como é o contraste iodado, em que pode levar raramente, né, a algum caso de alergia, por exemplo, ou aquelas pessoas que têm um problema renal, que isso impede o uso do contraste. Mas isso é a minoria, e isso vai ser avaliado cada caso, sempre em conjunto com o médico que está avaliando aquele paciente. Doutor, no caso dos exames por imagem, eu acho que o grande ponto positivo é o imediatismo do exame, porque o médico que está realizando o exame pode identificar ali alguma falha e já indicar ali para o médico o tratamento necessário, né? Exato. Então, voltando àquela questão de talvez o que é mais impactante que a gente tem visto em termos de identificação precoce de pessoas com maior risco de vir a sofrer um infarto ou um ataque cardíaco, é um exame que, em pessoas que a gente avalia o risco de cada um, né, o risco de cada um ter esse ataque cardíaco, e esse exame que a gente chama de tomografia com score de cálcio permite identificar aquelas pessoas que são de maior risco e já iniciar a sua prevenção adequada e controle dos fatores de risco. Então, acho que essa seria a forma mais impactante hoje em termos de prevenção de eventos através do exame de imagem. É claro que existem as outras situações específicas para identificar pessoas com determinados sintomas, se tem alguma obstrução das artérias do coração ou não.
Bacana, para a gente finalizar, doutor Miguel, esses exames aí, é claro, o paciente é indicado pelo médico, precisa fazer um exame de imagem devido à hipertensão, a gente está tratando desse assunto, mas nesses exames é possível diagnosticar algum outro tipo de doença que não seja uma doença cardíaca? Isso é uma gama enorme de condições, Irajá. Os exames de imagem, eles auxiliam muito no diagnóstico de diversas doenças e acompanhamento de diversas doenças, não só doenças do coração, como triagem e acompanhamento e estagiamento de câncer, além de diversas outras doenças aí que compreendem todo o espectro da medicina. E hoje a grande vantagem, o que avançou muito, é a gente poder fazer isso de forma muito mais precisa, mais acurada, e menos invasiva, com menos risco para o paciente. Então esse é um dos grandes avanços que a gente teve nas 2 últimas décadas em termos de diagnóstico mesmo das doenças com o avanço da tecnologia com exames de imagem. Bacana. Doutor Miguel Murita, eu quero agradecer a sua participação conosco e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Médico cardiologista, diretor do Departamento de Inovação e Pesquisa da Quanta Diagnóstico por Imagem, doutor Miguel Murita, falando um pouquinho aí da utilização dos exames de imagem que podem ser grandes aliados em casos de hipertensão. Lembrando que hoje é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial.